Deus. Amém. Amém. Obrigado. A paz que excede todo entendimento e guarda nossos corações naquele que vive e naquele que reina, esteja com toda a igreja. Amém? Nessa noite de domingo maravilhosa. A unidade, ela tem uma importância muito grande na nossa vida, né, irmãos? É uma oportunidade que nós temos únicas de se alegrar, de celebrar, de chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, dividir o fardo e descansar no Senhor. Amém? Agradeço primeiramente ao Senhor, depois a oportunidade do pastor Davi, né? O pastor Davi, ele cedeu a oportunidade de a gente poder estar ministrando hoje no culto à noite. Está preparando algo maravilhoso para nós também, direcionado pelo Espírito Santo. E essa noite eu vou estar compartilhando com vocês algo que o Senhor tem ministrado na minha vida, né? Porque, irmãos, é assim que Deus faz. Às vezes nós temos aquele desejo, né? Aquela vontade de ser usado por Deus. E isso é algo maravilhoso. É muito bom quando o Senhor usa a sua vida para poder edificar a vida de uma outra pessoa. Seja ela da sua casa, no seu trabalho, né, no seu dia a dia, na sua vizinhança, sua família. Só que para que isso aconteça é necessário que haja um processo. E esse processo, irmãos, na maioria das vezes ele é extremamente doloroso. Muitas vezes a gente ora ao Senhor buscando para que o Senhor possa manifestar em nós os dons do Espírito. O dom de cura, o dom de falar em línguas, o dom de imposição, né, das mãos. Só que para que o Senhor possa operar através de nós, é necessário que Ele opere primeiro em nós. É um processo que não muda, irmãos. É bíblico e é necessário. Porque se nós entendemos que o Senhor, Ele deseja que nós venhamos de glória em glória, crescer até alcançar a estatura completa de Cristo, a palavra fala que esse processo, ele primeiro precisa acontecer em nós. Ser a imagem do Senhor exige uma renúncia constante, todos os dias, e elas são bem sutis. A movimentação que o Senhor faz para que o propósito dele se cumpra na nossa vida, ela vem justamente de uma forma que na maioria das vezes é extremamente dolorosa, porque vai de encontro com a nossa natureza. Por isso que Paulo fala na sua carta aos Romanos: miserável homem que sou, quem me livrará disso? E ele reconhece que o que o Senhor Jesus fez na cruz nos possibilita ser aquilo que Ele foi, no sentido, em condição de filho e de herdeiro, mas principalmente cumprir aquilo que o Senhor tem na sua vida como um predestinado, como um escolhido, como um eleito pelo Senhor. Eu quero que os irmãos abram as suas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 1, o versículo do 2 ao 4. Tiago 1, capítulo 1, Tiago, capítulo 1, versículo do 2 ao 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Até aqui. Vamos ler de novo, irmãos, por favor? Meus irmãos, considerem por motivo de grande
alegria. Parece confuso, né? O fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa. Papel nosso, diante da provação, é exercer a perseverança por meio da fé, e que tem que ser algo completo, do começo até o fim, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Senhor Deus eterno Pai, te agradecemos por este momento, Senhor. Porque, Pai, nesse momento estamos preparados para receber a Tua palavra. Espírito Santo, que o Senhor possa encontrar os nossos corações quebrantados e preparados para receber esta boa palavra, Senhor. E que ela possa, Senhor Deus, que se cumpra em nós aquilo que diz na Tua palavra, sobre a renovação do nosso entendimento, para que possamos compreender a profundidade da Tua revelação e entender o quanto que ela é boa, perfeita e agradável. Espírito Santo, tenha liberdade entre nós, ministre em nós, para que possamos em nós manifestar os frutos que o Senhor deseja, para a glória do Teu nome. Amém. Então, irmãos, o apóstolo Tiago, ele fala que nós devemos nos alegrar quando passarmos por diversas provações. É claro, irmãos, que existe uma diferença muito clara sobre tentação e sobre provação. Tentação não está envolvido diretamente com provação. Provação é uma condição que o Senhor muitas vezes permite ou até faz que a gente venha passar para que seja gerado em nós um crescimento e um aperfeiçoamento. Tentação já é algo relacionado à carne. Então, nós vamos trabalhar dentro dessa linha sobre provações. E quando nós falamos sobre provações, irmãos, nós estamos falando de cada um na sua área. Desde o jovem que está estudando na escola e que vive conflitos constantes, muitas vezes relacionados a com quem que eu vou andar, se é o momento de eu começar, dar uma paquerada, uma conversada com aquela menina, se dentro daquele grupo que eu faço parte, eles muitas vezes vão escarnecer do Deus que eu sirvo, ou se, de repente, aquele grupinho que eu costumo ir voltando da escola, é aquele grupinho que normalmente costuma ir atrás da escola para poder usar alguma coisa, fazer alguma coisa. E isso se estende no decorrer de todo o processo de crescimento da nossa vida. Quando nós estamos no nosso trabalho, muitas vezes trabalhando por uma outra pessoa, e a gente naquele momento fala assim, o horário do almoço é 1 hora só. Acho que eu vou segurar aqui, quando der 1 hora, cravadinho, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar um pulo no banheiro para poder dar aquela morcegada. Ou, às vezes, eu trabalho dentro de uma linha de produção, para uma outra pessoa. E aí, eu tenho a minha meta para bater. Só que como eu sei que eu trabalho como CLT, carteira assinada, para que eu preciso ficar acelerando o processo? Eu sei que vai cair no meu bolso de qualquer jeito no final do mês. Ou então eu, como empreendedor, que muitas vezes tomo decisões que podem fazer com que as pessoas que eu sou responsável em zelar, no sentido de sustentar, vai me causar um prejuízo tão grande por más alianças, negócios que são feitos sobre uma condição desleal ou que não é legal e que muitas vezes podem colocar em risco não somente a minha integridade, mas podem colocar em risco a todo o sistema que eu comando. Ou você que é dona de casa e muitas vezes dentro da sua casa, você não faz muita questão de querer ser aquela mulher sábia que edifica o lar.
Então, as provações que surgem na nossa vida, elas vêm com a proposta de nos aperfeiçoar e nos tornar cada vez mais melhores dentro do cenário que eu pertenço. Seja eu um adolescente, seja eu um homem adulto. Só que quando nós cristãos estamos passando por uma provação, a primeira coisa que nós fazemos é querer dobrar os nossos joelhos e pedir para que o Senhor faça o quê? Tire de nós isso aí. Né, pastora Laila? Não, Senhor, eu repreendo esse mal que está vindo sobre a minha vida, eu repreendo essa situação, porque eu não aceito isso, e isso é normal, irmãos. Mas é muito mais fácil você buscar o Senhor para que o Senhor te direcione, do que pedir ao Senhor para que Ele te livre. Porque se nós, que somos reformados, acreditamos na soberania de Deus em todas as coisas, é claro que entendendo que existe dentro desse conceito a questão da responsabilidade humana. Existem coisas que são responsabilidades minhas, mas nós entendemos que, segundo Romanos capítulo 8, versículo 28, fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu entendo que certas situações que acontecem na minha vida, elas são algo que o Senhor permitiu com um objetivo em que, no final, o nome dEle vai ser glorificado. E se Ele é o meu Pai, porque Ele, por meio de Cristo Jesus, passou por tudo que Ele passou para te colocar numa condição de filho e de herdeiro. Então, se Ele passou por todo esse processo, você acha que a provação sobre a sua vida vai vir como uma desgraça ou como um aperfeiçoamento? Olha como, a partir do momento que nós começamos a usar o nosso entendimento, aquilo que o Senhor nos deu, a capacidade de raciocinar, a gente vê que a Bíblia ela é muito mais lógica do que fantasiosa. E que existem princípios que o Senhor determinou que precisam ser cumpridos. Aquele que edifica sua casa sobre a areia, a palavra fala que quando vir a tempestade, ela vai cair. Mas aquele que edifica sua casa sobre a rocha, ele vai permanecer. Então, com que propósito, resumindo, as provações elas vêm na nossa vida? Aqui em Tiago, ela fala que ela vem para que vocês sejam maduros e íntegros, ou seja, vocês tenham um nível de maturidade em que as circunstâncias não são mais aquilo que te separam de Deus. Nossa, irmão Wesley, não é para isso tudo. Mas o povo de Israel, no livro de Êxodo, capítulo 16, se você ler ali quando fala sobre o milagre do maná, o povo tinha passado por diversas manifestações. O Senhor havia manifestado o seu poder de várias formas. E mesmo mediante aquilo tudo, o povo estava lá. Mais de 2 milhões de pessoas murmurando no ouvido de Moisés, perguntando, questionando, falando contra Deus. Melhor ter deixado a gente no Egito. Porque lá tinha muita coisa. E a gente muitas vezes sem perceber, meus irmãos, a gente acaba se comportando como eles também. Só o fato de você questionar a Deus o porquê que eu estou passando por isso, já é uma forma clara de você dizer para Ele que Ele não deveria ter permitido que você passasse por essa provação. E mesmo a palavra fala, eu queria que os irmãos fossem comigo. Vamos dar uma lida lá. Êxodo capítulo 16, versículo 1. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto, o deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel queixou-se a Moisés e Arão. Só um minutinho. Vamos lá. Aqui está dizendo que 45 dias depois deles viverem a maior manifestação que eles já viram na vida dele, de poder do Senhor. Aquele que fez uma promessa para o seu descendente, para o pai
da fé, Abraão. Era uma promessa que ele iria libertar o povo. E eles estavam aguardando essa promessa. E essa promessa veio. E ele veio não somente libertando, mas ele veio confirmando, diante da maior potência que existia naquele tempo, que ele era Deus e o Todo-Poderoso, que não iria permitir que o seu povo escolhido passasse por aquela situação. E o que ele fez? Ele foi lá, lançou as 10 pragas e por fim libertou o seu povo. E quando, Faraó, ainda com o coração endurecido, tentou contra eles, o que ele fez? Ele abre o mar, faz com que o povo passe e termina de concluir, destruindo aquela nação inimiga que escravizou o seu povo durante todo esse tempo. Uau! Parece que diante de tudo isso, não tem nem como questionar a Deus. Não faz sentido. Pois bem, meus irmãos, 45 dias depois, lá estava toda a congregação, segundo Êxodo 16, 2, no deserto, toda a comunidade de Israel queixou-se a Moisés e Arão. Imagina como é que estava o gabinete de Moisés, pegando fogo. Pastor Davi? O negócio estava feio, irmãos. Continua, gente. Os israelitas disseram-lhe: quem dera a mão do Senhor nos tivesse. Isso aqui é normal, gente. Sabe por quê? Porque nós somos assim. Tem dia que a gente acorda irradiante, cheio da presença do Senhor, está tudo dando certo. Se nós somos evangelistas, que principalmente aqueles nível hard, que gosta de ir nas cadeias, nas clínicas de recuperação, a nossa oração é o quê? Senhor, me pega pela gola, me coloca no inferno que eu vou esvaziar aquele lugar. Nos sentimos poderosos e cheios da presença de Deus. No outro dia, parece que a gente nem conhece quem é o Senhor. Essa é a nossa natureza. E essa é a nossa condição. Não era diferente daquilo que o povo de Israel estava manifestando. Amém? Então, nós vamos nos ver muito através desse povo, em vários momentos da nossa caminhada. Tem horas que nós vamos ser como a igreja primitiva em Atos capítulo 2. E tem horas que a gente vai estar como a igreja de Coríntios, irmãos. Mas uma coisa você pode ter certeza, meu querido, tanto você quanto eu, nós somos a igreja, nós somos a noiva de Cristo. E isso não muda. Não muda. Os israelitas disseram-lhe: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comia pão à vontade. Gente, eu vou te falar uma verdade, a murmuração é um engano, é um espírito enganoso, cara. Que eu vou te falar a verdade, é a primeira vez que eu vejo um escravo que vivia numa condição de escravo e tinha muitas panelas de carne, parece que era o dia todo assim, umas panelas de carne, e é assim, a gente é assim às vezes, a gente às vezes exagera um pouco, principalmente quando a gente está muito nervoso, Por exemplo, você conseguiu um emprego novo, aí você fica assim: nossa, não deveria ter saído de lá pelo menos era melhor do que isso aqui. Às vezes a gente é assim. Quem dera a mão do Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comia pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa comunidade. Versículo 4. O Senhor, porém, é claro, Moisés e Arão apresentou isso diante ao Senhor. E o Senhor respondeu. O Senhor, porém, disse a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Olha só, para aquele dia. Com isso, os porei
1, 2. Por isso os porei à prova, para ver se segues as minhas instruções ou não. Então aqui a gente já viu que Deus respondeu a Moisés e Arão, disse que ele iria enviar a provisão. Eu vou fazer. Mas ele já falou sobre uma condição e deixou muito claro isso. Eu vou prover a necessidade e vou pôr vocês à prova, só para ver se vocês vão cumprir as minhas instruções ou não. Porque no momento da dificuldade, meu irmão, você é o melhor crente do mundo, cara. Eu sou o melhor crente. Eu oro, eu leio a palavra, eu jejuo, eu pago o preço, eu faço sacrifício, o sacrifício do 13º, do 5º do terceiro, do salário mensal, eu faço tudo, eu coloco tudo no altar, se for necessário, para conseguir a minha bênção. Saul, quando ele estava diante daquela batalha contra os amalequitas, ele fez tudo, ele construiu o altar, fez sacrifícios de não sei quantos 1000 bois, e aquela coisa maravilhosa, mas uma coisa que ele não fez, e que também o povo de Israel, nesse texto também não fez, foi obedecer à instrução do Senhor. Porque dentro de nós, irmãos, nós temos aquela consciência de que, espera aí, o meu pai é meu pai. Se ele é meu pai, se eu pedir, ele vai me dar. Mas o pai, ele não somente dá aquilo que você precisa. Ele também é aquele que te direciona por onde você vai. Toda vez que eu vou atravessar os meus meninos aqui na rua, a primeira coisa que eles entendem é que eles têm que pegar a minha... Porque eles sabem que o trajeto dessa calçada até o outro lado da rua é muito perigoso. E ele, de forma instintiva, pega na minha mão ou pega na mão dele, da mãe dele, e não soltam enquanto não passar por aquela provação. Só que quando eu atravesso o Caléu do outro lado da rua, eles esquecem que ainda estão na rua. E solta a minha mão e sai correndo para dar volta no carro. E nem atentam se ali do outro lado tem pedra, terra no chão que eles podem tropeçar e cair. Ficam puxando a maçaneta do carro como se aquilo ali fosse um brinquedo, querendo entrar. Eles perdem, assim, totalmente a referência. A situação, ela só é correta durante a dificuldade. Depois da dificuldade, tipo assim, é cada um por si, né? E a misericórdia de Deus por todos nós. Então eu vejo muitas vezes o meu relacionamento com Deus através da vida com meus filhos. É a maneira como eles se comportam, deixa muito claro a maneira como eu me comporto com Deus. E aí, às vezes, eu olho isso, e quando o Espírito Santo me traz à mente que eu sou exatamente como meus meninos, eu paro, eu olho e eu fico triste, cara, porque eu falo assim, Senhor, eu achava que eu era alguém que era digno de ser referência para outra pessoa, e eu não sou, porque meus comportamentos são como de uma criança. Quando a gente fala de criança, o que vem na sua mente, hein, meu irmão? Na Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo... A gente vai voltar em Êxodo, tá, irmãos? Eu gosto de dar uma passeada, a gente vai voltar em Êxodo. 2 Coríntios, eu acho que é capítulo 1. Deixa eu ver. Não. Capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo.
Dê-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estão em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais, agindo como mundanos? E aí Paulo ele cita um exemplo específico, pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? O que eu quero trazer como entendimento nesse texto, meu irmão? Sempre quando nós nos comportamos de forma imatura, e aí eu falo em vários sentidos, né? Desde o fato de eu não obedecer o que minha mãe me pede, até eu não cumprir aquilo que o Senhor deseja que eu faça. Sempre quando eu tenho esse tipo de postura, eu manifesto essa natureza que há em mim, de ser uma pessoa que não tem maturidade. Consequentemente, eu sou uma criança. E Paulo ele fala que não pôde entregar coisas maiores àquela igreja, porque eles ainda não eram crianças em Cristo, ainda não eram meninos. E ele dá um sinal: quando vocês manifestam natureza carnal, vocês mostram o quanto maduros ou quanto crianças vocês são. Porque nós entendemos que os frutos do Espírito Santo são quais? Amor, bondade, benignidade, domínio próprio. Mas aí quando fala sobre as obras da carne, aí a gente não precisa nem citar. Senhor Jesus, a gente não precisa nem citar, irmão, porque a gente conhece. A gente conhece. Então, o fato de nos comportarmos, a questão sobre lidar com as provações, ela exige de nós o crescimento espiritual. Crescer para se tornar maduro. Maduro, somos capazes de receber o alimento sólido. Alimento sólido nos fortalece e impede com que outras situações aconteçam e a gente passe pelo mesmo problema. Nos leve à mesma situação. Persistir em continuar da mesma forma. É necessário que nós buscamos sempre, ali como diz no livro de Romanos, capítulo 12. Romanos capítulo 12, por favor. Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, peço que pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Versículo 2. Não nos amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É por isso, irmãos, que eu tenho um apreço grande por essa casa, pela maneira como a palavra é ministrada aqui. Hoje, mais cedo, o bispo pregou sobre a família, e ele pontuou muitas coisas que me fez avaliar como que eu estou educando os meus filhos. E naquele momento, eu me senti tão confrontado que eu me senti numa situação onde Deus estava me colocando à prova. Em que sentido? Qual vai ser o meu posicionamento diante daquilo? Eu vou ouvir e aceitar e entender e reconhecer a minha condição, ou eu vou levantar e vou para o banheiro? Ou eu vou pegar meu celular e vou dar uma olhada nas mensagens do WhatsApp? Ou simplesmente vou endurecer meu coração e rejeitar aquilo? É por isso que Paulo tinha dificuldade em tratar as questões relacionadas à igreja de Corinto. Porque era uma igreja que se comportava de forma tão infantil espiritualmente, que esse obstáculo impedia com que ele pudesse entregar algo que realmente ia gerar uma transformação.
A primeira coisa que nós precisamos entender é quem nós somos em Deus. E o que nós precisamos para poder cumprir o propósito dele. Ser renovados por meio da palavra, nos submeter à repreensão do Senhor e cumprir os seus mandamentos. Porque Deus, irmãos, não se alegra com sacrifício, mas se alegra com obediência. E essa é a chave para que possamos crescer na sua presença. Porque quando a palavra fala no livro de Romanos, não nos amoldem a visão deste mundo, é porque a gente entende que nesse mundo é muito fácil você camuflar as suas falhas, as suas deficiências. Hoje em dia, para ser mais sincero, as deficiências hoje, elas se transformaram em bandeiras, aonde você defende elas acima de tudo. E isso é um problema, porque nós estamos diante de uma geração que está crescendo de forma tão, como que eu vou dizer? Nós estamos vivendo um período onde o mundo tem ensinado os jovens, essa geração, de uma forma tão enganosa. Eu acho que essa é a palavra. No livro de 2 Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, o versículo 3 diz assim: mas se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto. O Deus desse século cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Na versão ARA, ela tem uma explicação um pouco mais clara. Pode colocar, por favor, Pedro, na versão ARA, versículo 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Então, o que nós entendemos aqui? É que Satanás tem usado toda a estrutura que existe nesse mundo como uma forma de tentar moldar ele de maneira que isso fique algo imperceptível aos olhos daqueles que ainda não conhecem o evangelho na sua profundidade. A palavra fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. E como que a gente enxerga isso dentro do cenário? A mídia, por exemplo. Cada dia mais você vê pessoas que são colocadas como referência a serem seguidas, mas que têm uma vida totalmente destruída, seja ela na área emocional, seja ela na vida financeira, mas são pessoas milionárias. Mas tem uma maneira, né, por exemplo, eu vejo muitos jovens gostando de alguns gêneros musicais aí, o trap, né, o rap, que não são algo ruim, mas as pessoas que levantam essa bandeira, que são pessoas que muitas vezes estão envolvidas com formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas. Eles pegam aquilo que é bom, aquilo que é genuíno, eles não. Satanás, ele pega aquilo que é bom, aquilo que é genuíno, aquilo que foi algo que vem da parte do Senhor e molda segundo aquilo que ele quer que as pessoas enxergam. E aí, quando você se depara, você vê aí atores, pessoas que muitas vezes têm a oportunidade de aparecer na televisão, que estão dispostas até a vender o próprio corpo, para que consigam ter a dimensão que elas acreditam que é o necessário, para se permanecerem no status. Esse é o cenário que nós vivemos hoje. E é por isso que é importante nós moldarmos os nossos filhos, ensiná-los, né, como a palavra de Deus fala, no caminho.
para que realmente, quando eles crescerem, assim como hoje nós somos pais, não se deparem com essas situações e tenham a dificuldade para poder lidar com isso. Então, a questão da maturidade espiritual, a questão de lidar com as provações, ela é algo que é muito mais profundo, porque isso vem para nos moldar e nos tornar mais próximos de Cristo. Só que se não temos a visão correta do que é esse problema, a gente vai enxergar a provação de uma outra maneira. Da maneira como esse mundo se apresenta. E aí, a forma como você vai buscar solução vai ser conforme aquilo que Deus quer te mostrar ou aquilo que o mundo te apresenta. A gente chega num ponto onde é necessário que a gente comece a tentar e olhar para quem? Para nós. E nos avaliar se as nossas decisões que nós estamos tomando, seja ela você na sua escola, no seu trabalho ou na sua empresa, estão dentro de um direcionamento do Senhor. E se não está, será que eu tenho a dificuldade de entender que isso é algo que precisa ser mudado? Porque eu entendo que, segundo a palavra de Deus, se eu não tenho essa facilidade de me deixar moldar pelo Espírito Santo, se eu sou um cara que sou extremamente invejoso, se eu sou um cara que sou extremamente, não tenho o autodomínio, tenho a facilidade de me estressar muito fácil, ou minto para as pessoas, ou sou extremamente desonesto, dentro do cenário do mundo, são coisas que eu consigo camuflar. Mas a palavra disse que o Senhor Jesus, ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, porque as suas obras eram más. Quando você está na presença do Senhor Jesus, a palavra diz que ele é luz que veio ao mundo. E quando ele vem, quando diz que ele é a luz, ele não vem somente para nos dar uma direção nesse mundo obscuro. Ele vem também para mostrar quem nós somos. É a tal da espada de dois gumes, irmão, que corta para os dois lados. A necessidade de buscarmos cada vez mais o direcionamento de Deus, isso faz com que sobre nós venha uma proteção do nosso Pai. Porque é isso que Deus é. Deus é o nosso refúgio. A palavra de Deus fala que Deus é a nossa fortaleza. A palavra fala que no momento da dificuldade, Filipenses capítulo 4, versículo 6 ao 7, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Versículo 7. E a paz que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, nós já temos aqui uma saída muito bem preparada pelo Senhor. Em todo momento, no momento de angústia, seja você ou a faixa etária que você estiver hoje, de idade, lançar as nossas ansiedades sobre o Senhor, por meio da oração e da súplica. É você dobrar o seu joelho, independente de onde você estiver. Se você estiver dentro, sei lá, irmão, se você está às vezes dentro do ônibus, e dentro do seu coração tem alguma coisa que está te incomodando, irmão, não perde tempo. Feche os seus olhos naquele momento e comece a clamar ao Senhor. Pai, o Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe a dificuldade que eu estou passando para lidar com aquela pessoa no trabalho. Senhor, em nome de Jesus, eu preciso de uma direção do Senhor. Porque eu sou filho, Pai. O Senhor cuida de mim, o Senhor zela pela minha vida. O Senhor cuida dos meus, Pai amado. Eu preciso que o Senhor me direcione, porque sem o Senhor eu não sei para onde que eu vou e nem o que eu vou fazer. É declarar isso o tempo inteiro, irmão.
É clamar o Senhor o tempo inteiro. Às vezes você está passando por uma dificuldade na escola. Eu falo que eu passei por um monte, cara. Nossa, que período complicado na minha vida. Só que na época eu não era cristão, irmãos. E as maneiras como eu acabei lidando com isso, não foram a que a Bíblia disse. Foi as que o mundo apresentou para mim. O resultado não foi bom. Só que hoje eu posso fazer isso pela vida dos meus filhos. Eu posso sentar com o Rafael e posso falar com ele: Rafael, muitos lá na escola vão dizer para você fazer X e Y. Não siga conselho dessas pessoas. Entenda que você tem um Deus, que você tem um Pai, que te ama e zela pela sua vida. No momento em que você estiver num momento de angústia, porque adolescente, cara, não conversa contigo não. Ixi. Você vai ver alguma coisa diferente, você vai falar: para! Não conversa contigo não, cara. Desculpa, ô, jovens, desculpa aí, tá? Eu só estou relatando o que eu vivo dentro da minha casa. Sabe? Eles não trocam ideia com a gente, é difícil. É um cofre que, para você conseguir a senha para poder abrir, é uma luta. Só que nós já fomos adolescentes igual a ele, então, às vezes, o fato de ser chato é porque eu realmente cheguei no lugar aonde ele não quer que eu chegue. Só que eu vou falar uma coisa para vocês, jovens. Vocês estão do lado da pessoa mais importante, abaixo do Senhor, na vida de vocês. A melhor amiga que vocês têm está do lado de vocês. Porque, diferente das outras pessoas, no momento da dificuldade, é vocês, pai, que vão estar do lado deles para poder apoiar. Nos momentos em que eles estiverem destruídos por alguma questão que aconteceu na escola, é no afago dos braços deles que vocês vão se recostar. É nas dúvidas que vão surgir durante a vida, durante a trajetória de vocês, que o seu pai, a sua mãe já passaram por isso. Da mesma forma é com o Senhor. É por isso que Deus, ele é perfeito em tudo que faz. Então, se nós entendemos que na vida dos nossos filhos se aplica dessa forma, na nossa não é diferente. 1 Pedro, capítulo 5, por favor. Pedro, capítulo 5, versículo 6. Portanto, humilhem-se debaixo da mão poderosa de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Versículo 7. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de vocês. Mesmo que a gente seja aquele povo que murmura, porque o povo de Israel, naquele momento, quando ele recebeu essa ordenança do Senhor por parte de Moisés, eles ficaram na expectativa. Eu não vou me aprofundar muito no livro de Êxodo, mas resumidamente, eles ficaram esperando o maná descer, e o maná veio, e as codornizes veio e veio. Só que Deus, ele deu uma ordenança para o povo, que quando eles recebessem o maná, eles não guardassem, porque todo dia eles teriam. Houve apenas um momento em que o Senhor disse que não era para eles colherem, é o que cairia no dia de sábado. Ele falou: fiquem nas suas tendas e não saiam de lá. O que o povo de Israel fez? Está lá, os dois israelitas, né? Os cristãos, os crentes. Aqui, tu ficou sabendo o que Moisés falou lá? Rapaz, fiquei sabendo, ele disse que era para poder juntar, né? Mas não era para guardar. Tu acha que eu não vou?
Tá doido, rapaz? Estou passando fome aqui nesse lugar, rapaz. Doido para sair fora, querendo voltar para o Egito. Estou quase pedindo uma vaga lá para cuidar do barraco de algum egípcio lá. Aguentar ficar aqui passando necessidade não, filho. Eu vou guardar sim, filho. Tá doido? Já peguei um potão grandão lá, filho. Vou juntar o maná todo lá e amanhã encontrar todo mundo. Vou esperar em Deus. Eu vou estar com o meu lá guardado, filho. E eles guardaram. Aí a palavra diz que quando chegou no dia seguinte, que aqueles que foram lá, guardei aqui, pegou, disse que aquilo ali só era bicho. E aí eu te falo, vou provar eles. Da mesma forma, Paulo disse à igreja de Coríntios, para que ajudasse a igreja da Judeia, que estava passando por necessidade. E disse para eles, olha, Deus é aquele que faz, que não deixa faltar na vida daquele que sobra. E supre na vida daquele que tem necessidade. A palavra fala, não andeis preocupados com o que comer e com beber. Então, o que Deus está querendo fazer na sua vida e na minha é gerar em nós um relacionamento aonde, independentemente do que aconteça diante dos meus olhos, eu vou descansar no Senhor, porque eu sei que Ele é fiel e Ele já supriu todas as minhas necessidades. Eu vou descansar no Senhor e ponto. E se algum incircunciso se levanta na sua vida para poder chamar você para guardar o pote, o maná, para o dia seguinte, você vai dizer para ele a mesma coisa. Meu irmão, vigia, em nome de Jesus. Não vem com essas fofocas para cima de mim, não, filho. Eu sei o Deus que eu sirvo. É isso que o Senhor quer fazer comigo e com você. Deus, Ele anseia por esse relacionamento. Ele quer que você, da mesma forma como você passa por uma situação difícil, e você está ali do lado, assim, com a sua esposa, e pega na mão dela e fala assim, amor, nós vamos passar por isso juntos, cara. Eu não vou largar você, você não vai me largar, nós vamos passar por isso juntos. E é lindo quando vocês conseguem passar por uma tribulação, por uma dificuldade. Parece que o relacionamento, ele até sobe, né? Ele vai para um outro nível. Você já não está mais com aquela pessoa do seu lado por conta de alguma coisa que ela pode te oferecer, mas sim porque ela faz parte de uma história maravilhosa que está sendo construída por Deus. É a mesma coisa que o Senhor quer que a gente tenha com Ele. Ele quer ter experiências com você. Ele quer que nos momentos de dificuldade, quando você fechar os seus olhos, em meio à necessidade, em meio às lágrimas, Ele quer falar no seu ouvido pelo Espírito Santo e dizer assim, filho, descansa. Você lembra naquela época, quando estava acontecendo isso? Eu estava lá. No momento de mais dor, de mais dificuldade que você passou, eu estava lá. Quando você achou que não ia dar certo, eu estava lá. Isso é passageiro. Ele quer que você pegue na mão dele para atravessar esse obstáculo e não solte mais. Ele quer que você confia e descansa. Porque sabe qual que está a beleza, irmãos, quando a gente passa pelas tribulações, pelas provações? Para concluirmos, 2 Coríntios, capítulo 1, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estão passando por tribulações,
com a consolação que recebemos de Deus. Versículo 5. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Depois disso tudo, irmão, Ele vai trabalhar em você e depois através de você. E com a mesma consolação, com o mesmo testemunho, com a mesma autoridade que você passou por todo aquele período e venceu, e subiu no altar, e contou o teu testemunho, e fez com que pessoas fossem impactadas com o tamanho do que Deus fez na sua vida, Ele vai usar você para alcançar outras pessoas. Então, meu irmão, a dificuldade que você passa, ela é uma forma de Deus te preparar para alcançar outras pessoas e levar elas a conhecer o mesmo Deus que é fiel na sua vida. É isso que Deus quer fazer. É isso que o Senhor quer fazer na minha vida e na sua vida. Então nós entendemos que as dificuldades nos aproximam do nosso Deus e nos dão a oportunidade de mostrar quem nós somos aos olhos do mundo. E dessa forma, meu irmão e minha irmã, eu agradeço muito essa oportunidade, porque eu entendo que, como nós de glória em glória somos transformados todos os dias, e o Senhor cada dia mais quer ter esse relacionamento com você, eu tenho certeza absoluta que você está passando por algum tipo de situação. Pode ser que não seja na área, ou sim na área. Pode ser na área conjugal, ou financeira, ou pessoal. Irmãos, quantos irmãos vivem problemas emocionais e não conseguem aplicar o que a gente leu aqui em Filipenses 4, 6 e 7. Quantas pessoas têm passado por problemas conjugais, irmãos? Às vezes têm dificuldade de lidar com a fragilidade do seu cônjuge. Ou às vezes o problema é familiar. Às vezes pode ser um irmão, uma irmã. Pode ser um problema no trabalho. Uma pessoa que te persegue, ou um funcionário que muitas vezes te dá dor de cabeça, e às vezes você não sabe como lidar com isso. Pode ser que você tenha encontrado a resposta que Deus quer te dar essa noite aqui, mas se Ele não te respondeu de forma objetiva, irmãos, acredita então na palavra. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E o que você está passando vai gerar um peso de glória tão grande, mas tão grande, irmãos, que não vai se comparar com o que você está passando hoje. Coloque-se de pé, meu irmão. Que você possa nessa noite, irmãos, lançar sobre o Senhor toda a sua ansiedade. Queria que os irmãos apagassem a luz, por favor. Feche os seus olhos, amém? Se você deseja abrir o seu coração e falar algo com Deus, o momento é agora. Aleluia, Senhor. Daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se
Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Vamos descansar em ti, Jesus. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Soberano Deus e eterno Pai, nós entendemos, Pai, que muitas vezes na nossa caminhada, Senhor, nós duvidamos e colocamos em xeque até mesmo a Tua fidelidade, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, que possa ser essa noite uma noite de acerto, uma noite de alinhamento, uma noite onde possamos nos alinhar com a Tua vontade, Pai. Senhor, nós reconhecemos a nossa fragilidade como seres humanos, cuja natureza muitas vezes nos conduz a outros caminhos e não do Senhor. Entendemos a nossa condição miserável, Senhor, e somos gratos ao Senhor pela Tua graça, porque entendemos que por meio dela possamos alcançar, Pai amado, a capacidade para poder vencer esses obstáculos, o descanso suficiente para poder trazer paz ao nosso coração. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, como a Tua igreja, Senhor Deus, clama, queremos lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, toda a nossa dor, que muitas vezes nós temos carregado durante um longo tempo. Queremos apresentar ao Senhor, Pai amado, a vida, Senhor, dos nossos familiares, ou a vida de uma pessoa em especial, a qual nós estamos intercedendo. Seja ela que vem sobre a sua vida como uma perseguição, ou como uma pessoa que busca por socorro. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, para que Teu Espírito Santo dirija os nossos passos, para que as nossas pegadas não venham a vacilar. Senhor, nós Te clamamos porque entendemos que o Senhor é fiel, e a Tua palavra nos dá a autoridade para repreender, para expulsar e para determinar que em Ti somos mais que vencedores, Senhor. Que em Ti nós descansaremos, crendo que o Senhor não vai fazer, porque o Senhor já fez. E esta é a nossa fé, essa é a nossa certeza. E por essa razão nos alegramos e Te damos graças, Pai, no nome do Teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. 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 E você, meu irmão, que às vezes está precisando tomar uma decisão e ainda não decidiu aonde você quer fazer parte, em que família pertencer, eu convido você a pegar o seu cartão da decisão e fazer parte dessa família, irmão. Congregar é um mandamento, irmãos.
E não é algo simplesmente porque o Senhor quer. É porque você precisa. Nós precisamos fazer parte de um lugar, de uma família. E se Deus falou com você essa noite e você deseja fazer parte dessa família, você pode escrever nesse cartão, colocar as informações. Se você não tiver, no balcão, a pastora Letícia e a irmã Simone vão estar lá. E vai ser um prazer para elas receber esse cartão de você. No mais, meus irmãos, é isso aí. Vamos ir e vencer em nome de Jesus. Graças a Deus. Vão com Deus, amém.